Então nós vamos falar sobre fenomenologia mística, dando continuidade em fenomenologia mística, sobre a deificação e sobre o fenômeno da iluminação, quando os corpos dos místicos se... Desconsidere, não é esse o assunto. Nós vamos falar sobre antropomorfismo do Deus ciumento. Muito bem. O antropomorfismo é uma linguagem simbólica de uma realidade, uma figura. Então, dizer que Deus é um Deus ciumento, na verdade, nós estamos figurando a sua figura, a sua imagem dele como um Deus que tem um amor exigente. Este amor exigente que nós chamamos de ciúmes. Alguns podem dizer que Deus não pode ser um Deus ciumento, porque o ciúme é um sentimento em si próprio imperfeito já na realidade humana, e se o ciúme é imperfeito enquanto um sentimento humano, Deus, que é perfeitíssimo, santíssimo, não poderia possuir em si o sentimento do ciúme. Isso é uma verdade, porém, como nós estamos falando de uma linguagem que nós chamamos uma linguagem simbólica, uma figura que nós estamos chamando de antropomorfismo do ciúme, para figurar uma realidade que existe na pessoa de Deus, que é o seu amor exigente. O próprio Deus, nas suas sagradas escrituras, emitiu essa revelação. Então nós temos que lembrar que hoje, dentro dessa realidade modernista, progressista, nós vemos aí, quem fez teologia sabe, que existe em teologia a contextualização das Sagradas Escrituras. Ou seja, eu vou contextualizar aquilo para a nossa realidade, para a nossa cultura, inclusive isso é uma ramificação em teologia para a inculturação do Evangelho. Então essa incultura, essa inculturização do Evangelho, essa contextualização, vamos colocar essa passagem no contexto histórico. Tudo isso é uma artimanha dos modernistas, dos progressistas. Então você pega aquela passagem e vai colocar num contexto. Mas naquela época, não sei o quê. Ora, se nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, e se o próprio Deus, quando se revelou ao antigo Israel, ele está fora do Cronos, ou seja, ele não está no tempo. Ele é o Senhor, o Criador do tempo. O Cronos é sua criatura. Então, logo, ele sabe que o que ele diz hoje, para nós que estamos no Cronos, estamos no tempo, isso vai ser modificado com exatamente o passar dos séculos. Mas, se ele revelou, se ele disse, ele vê, porque ele é o Senhor hoje e o Senhor do amanhã. E ele, como o Senhor do amanhã, ele vê o dia que para nós não existe. Aliás, por que é proibido, expressamente Deus proíbe de a gente ver o futuro? Porque quem vê o futuro pode mudar o futuro. Então Deus nos proíbe de vermos o futuro. Porque quem vê o futuro pode modificá-lo. E Deus vê o futuro. E ele não, então, se ele fala uma coisa que hoje faz parte de uma realidade cultural e social, que amanhã não vai fazer parte dela, claro, ele pode muito bem não dizer aquilo, não revelar aquilo, já que isso pode modificar no amanhã, mas se ele está dizendo por revelação, é porque isso é uma verdade revelada que vale para hoje e vale para o amanhã. Então Deus, que em si, com certeza absoluta, não pode possuir o sentimento do ciúme, porque o ciúme é um sentimento humano imperfeito, mas que os ciúmes
é um antropomorfismo, uma linguagem da realidade do seu amor exigente, isso é um fato, mas ele mesmo quis se revelar como um Deus ciumento. Ele quis dizer que o seu amor é assim, é um amor ciumento. Então nós vemos esse amor ciumento revelado em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante delas, ou seja, das imagens dos deuses, né? E não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos e naqueles que me odeiam. Há uma outra tradução em que se diz o Deus zeloso, né? Exatamente para não querer dizer que Deus possui um sentimento imperfeito, como é dos ciúmes. O mesmo a gente vê claramente em Naum, capítulo 1, versículo 2a. O Senhor é um Deus ciumento e vingador, ou o Senhor é um Deus zeloso e vingador. Esse amor exigente de Deus é exatamente esse amor que nos cobra a que nós venhamos ter para com Ele compromissos de adoração, de ação de graças, de culto. Não é? De respeito, de temor. Então você pode ver que quando o povo de Israel entra em Canaã, na terra prometida, lá existiam outros povos pagãos, e Deus vai dizer: vós não tomareis das suas mulheres, não adorareis os seus deuses, porque eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus ciumento. Então todas as vezes você percebe que Deus não permite e não aceita que nós venhamos a prestar culto a outros deuses, a adorar, a fazer atos litúrgicos que não pertençam a eles. Por isso que a igreja sempre proibiu superstições, frequência a cartomantes, a uso de horóscopos, a frequentar sessões espíritas, mesmo kardecistas, né? Que antigamente eram conhecidas como mesa branca. Exatamente porque elas conotam-se como cristãs, mas não são. E claramente Deus sempre proibiu que nós adorássemos a deuses pagãos, né? A outros deuses. Isso nos revela o quanto que Deus deseja de nós este amor exigente, da qual nós fazemos a linguagem dos ciúmes. Ele não aceita e ele não permite. Ele não aceitou nem mesmo o sincretismo religioso. Porque o povo do Egito, quando saiu, e Moisés, o santo patriarca Moisés, subiu no monte e ficou 40 dias e 40 noites conversando com Deus, e o povo irritado porque não via ali. Olha, é uma coisa tão engraçada, diante dos sinais, né? Trovão, relâmpago e vozes. O povo queria entender o que era, o que foi feito. Recolheram-se os ouros, a prata, as bijuterias, tudo, as joias, utensílios de metal, e fundiram um bezerro de ouro, que era um Baal, né? Como Baal é um deus da fertilidade, é uma imagem assim, até muitas vezes, a gente não sabe qual imagem que eles usaram, mas algumas imagens do Baal tem até uma conotação meio sexual. Então, eles fizeram um bezerro de ouro, que é um dos Baals, porque há uma faceta dos Baals, né? Facetas são várias faces, várias formas de se dizer, como Nossa Senhora, né? A Virgem Maria tem facetas, ou seja, ela é a Senhora da Misericórdia, a Senhora do Amparo, a Senhora Aparecida, a Senhora de Guadalupe, né? Então, é uma mesma Virgem, a mesma Mãe de Deus, mas com faces diferentes.
Da mesma forma, os Baals eram assim, eles eram um deus de facetas. Então eles fizeram um bezerro de ouro e disseram: aqui está o teu Deus que te tirou do Egito. Ou seja, um sincretismo religioso. Deram uma figura, uma imagem para Deus. O nosso Deus é um Deus invisível. E o nosso Deus se tornou visível na pessoa do seu Filho. Por isso que o apóstolo São Paulo vai dizer, né? A imagem do Deus invisível é Jesus Cristo. Aí veio a economia das imagens, não é? A iconografia, a economia das imagens, né? Economia, né? Senhor, aquele que administra a casa, né? Economia significa aquele que administra a casa. E Deus administra então a salvação, nos revelando a economia das imagens, ou seja, através das imagens ele também dispensa os méritos da sua salvação e nos comunica e quer nos manifestar a sua revelação. Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, como o nosso Deus era um Deus invisível para o povo da antiga aliança, eles fizeram então aquele bezerro de ouro e disse: eis aí o teu Deus. É um sincretismo, né? Ou seja, eles não estavam dizendo: aqui é o Baal. Eles estavam dizendo: não, aqui é o Deus único e verdadeiro. Eis aqui o Deus que te tirou do Egito. E o que é que Deus fez? Deus, nesse amor exigente, nesse amor ciumento, ele disse para o patriarca Moisés: desce, porque esse povo adulterou comigo, e aí o patriarca Moisés intercede por este povo, pede misericórdia para este povo, e o que Deus faz? Manda derreter, destruir o bezerro, fazer farinha daquele bezerro, jogar na água e fazer o povo beber a sua própria ignomia, beber a sua idolatria. Ou seja, que a idolatria o adultério espiritual, que nós vamos falar sobre isso, ele acarreta castigo, né? E tanto acarreta castigo que Deus fez aquele povo beber daquele bezerro de ouro que foi jogado nas águas, como com quem diz: vós bebereis do mal que vós mesmos fizestes. Então nós vemos aqui que Deus quer uma exclusividade. Deus quer ser exclusivo. Ele quer nos lembrar que fora dele não há outro a não ser ele, né? Um dos salmos vai dizer: eu sou o vosso Deus, não há outro. Eu sou o vosso Deus, não há outro. Eu sou o único. Então Deus exige de nós uma exclusividade. Aqui, nessas passagens de Naum e do Êxodo, nós vemos também claramente o quanto Deus abomina, né? Deus não somente se desagrada, mas ele abomina a idolatria, o sincretismo religioso e o que nós chamamos hoje de ecumenismo. Não é porque o ecumenismo você não está se dirigindo a ele. E aquele que foi batizado e pertence a ele deve se dirigir única e exclusivamente a ele. Por isso, nós vemos claramente o quanto que o ecumenismo é abominável e Deus não aceita, né? Nós vemos a imagem, a figura também, o antropomorfismo do matrimônio da igreja com o Israel de Deus, chamado Israel de Deus, a igreja, a esposa de Deus, que é hoje a esposa do Cordeiro em a igreja. E da mesma forma com que Deus desposa o Israel, desposa
a igreja, há ali também o adultério espiritual. O adultério espiritual é exatamente essa prática onde você não tem a Deus como que exclusivo, como que um culto verdadeiro a Ele. Essa pequena meditação que a gente está fazendo, essa pequena colocação, na verdade, é para explicar como que hoje o modernismo e todo o processo revolucionário, ele fomenta esse adultério espiritual. De tal forma, com uma ambiguidade assim, com uma beleza, uma certa beleza falsa, de uma joia falsa, que é como se não tivesse nada de errado, não é? Não tem problema, porque o Deus é um Deus, existe um Deus só. Sim, existe um Deus só, o único Deus verdadeiro, não um Deus de facetas, não é? Se fosse assim, se fosse um Deus de facetas, como se acredita numa realidade dessa, se existisse um Deus de faceta como se prega, não é? Ora, então, o nosso Deus, o Deus de Israel, não teria derrubado a Horus, que era o Deus do Egito, porque não era o mesmo Deus? Não é o mesmo Deus? O Deus que nós cultuamos aqui, e tanto não era o mesmo Deus que o nosso Deus fazia, quando veio a praga das trevas, aonde estavam os filhos de Israel havia luz, e todo o Egito estava em trevas. Então o Egito estava em trevas, mas se ali tivesse um filho do Israel, ali havia luz. Para dizer que os deuses do Egito eram mortos, não tinham poder, mas aonde estava ali um adorador do Deus único e verdadeiro, ali havia luz. Da mesma forma, muitas das pragas do Egito, porque a idolatria, o adultério espiritual vincula-se a castigo, muitas das pragas do Egito que foram enviadas, elas acometiam Israel, mas havia um livramento acometia o Egito, mas havia um livramento para os filhos do Israel. Então, ali você vê claramente essa diferença. Então, se Deus fosse um Deus de facetas, Deus é um só, né? É o mesmo daqui, é o mesmo de lá. Se isso fosse verdade, então Deus não teria, o nosso Deus único e verdadeiro, não teria posto o Egito inteiro aos seus pés, a ponto de que não sobrou ninguém. O Egito foi completamente destruído pela mão de Deus. Ora, se o mesmo Deus do Egito é o mesmo Deus hebreu, é o nosso mesmo Deus, por que então? Não era, não é? Não era de forma nenhuma. Era completamente distinto às divindades. E se a escuridão que veio para o Egito havia luz aonde tinha um filho do Israel, então aí há claramente essa distinção. Então vamos pedir de forma muito especial que nos lembremos que esse Deus é um Deus ciumento, é um Deus que pede de nós exclusividade de culto, e que se hoje não há castigos claros, como nós poderíamos pensar na nossa figura, sei lá, uma catástrofe ecológica ou algo do tipo, o pior de todos os castigos que Deus dá,
que é o pior de todos os castigos que Deus pode dar, é quando Ele permite que os seus filhos façam o que eles quiserem. Porque cada vez que nós fazemos o que nós... Porque, como diz a carta de São Paulo, Deus corrige com varas aqueles que são seus. E se não há essa correção de Deus, como diz o apóstolo São Paulo, então, se você pode fazer aquilo que você quiser, não há castigo pior. Porque você vai receber todas as consequências dos seus atos. Enquanto Deus nos corrige, Deus vindo nos corrigir, Ele está nos edificando, Ele está nos trazendo para a sua luz, Ele está nos trazendo para a sua luz, para o seu conhecimento da sua verdade. Ele está nos corrigindo porque nos ama. O próprio apóstolo São Paulo fala que os pais corrigem os seus filhos. Então Deus nos ama como um pai que nos corrige. Por isso que Deus nunca se manifestou, nunca se revelou como mãe, né? Porque a mãe, o amor de uma mãe pode fazer com que ela coabite, seja parceira do mal do seu filho, né? De um mal, de uma imperfeição do seu filho. E o pai não. E um pai não. Um pai é capaz de corrigir, um pai é capaz de amar o seu filho e fazer com que ele seja um bom filho, com que ele seja corrigido. Então, o pior de todos os castigos é quando Deus não nos corrige, porque a vara de Deus não pesa e não dói tanto quanto quando nós vamos colher o que nós plantamos. E aí, quando nós vamos colher o que nós plantamos, o sabor é amargo. Então, que Nossa Senhora, ela que é a imagem da alma fiel, ela nos ajude a cultuar